Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escuta o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Então nós ouvimos a palavra de Deus nesse tempo pascal, tempo da alegria que brota da dor, da experiência dos apóstolos, tempo de sermos testemunhas desta vida nova, da ressurreição, da salvação que Deus nos oferece. E hoje, olhando aqui para o Evangelho, é chamado o grande discurso do pão, do capítulo 6 de São João, que teve início na sexta-feira passada, com a multiplicação dos pães. E Jesus, neste discurso, é ali uma fala, um ensinamento para os judeus que o rejeitam, que têm dificuldades de crer em Jesus. E muitos até foram embora. E vai terminar sábado. Quem tiver a oportunidade de participar da missa no sábado de manhã, não à noite, quando vão dizer que esta palavra é dura, e Jesus então pergunta se os discípulos também querem ir embora, pode ir. Imaginemos a atitude de Jesus, né? Aí Pedro então que vai dizer: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Então hoje nós temos duas grandes revelações, que é somente pela fé para entender. Que é, Jesus ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou o pão descido do céu. Quando ele realizou a multiplicação dos pães, as pessoas correram depois em busca de pão. E não compreenderam, não deram esse passo na fé. Não entenderam o significado do milagre. Ficaram muito no humano, no material. E como os judeus tinham muita resistência, e para eles não foi fácil engolir esse discurso. Alguém que se intitula: eu sou o pão descido do céu, quem comer a minha carne, quem beber o meu sangue, vai ter a vida eterna. Aqui entra uma questão de fé. É esse passo que eles não conseguiram dar, de ver em Jesus a manifestação do Pai, o envio do Filho, já predito pelos profetas. E aí então eles ficam no homem Jesus, mas não dão este passo. E por isso, somente pela fé, que poderia compreender e acolher. Quem é esse pão descido do céu? É o próprio Jesus, é o Deus em pessoa, é o mistério da encarnação. Deus que se faz um de nós, se faz humano sem deixar de ser Deus.
E aí ele faz esse paralelo com o maná, para ver se eles entendem. Vossos pais comeram do maná, mas morreram. Ou seja, o maná era o alimento para a vida física. Jesus é o alimento que nos dá a vida divina. E aí então, aquele trouxe a morte. Agora ele fala: esse pão dará a vida, que é a vida divina, que é a salvação, que é a vida eterna. E aqui exige a fé, é o crer. E dentro de um contexto pascal, a partir da experiência dos discípulos, dos apóstolos, vimos já 3 domingos, né? Domingo que vem vai ser o bom pastor. A partir da experiência que os apóstolos fizeram, só reconhece agora a presença de Jesus a partir da morte e ressurreição quem tem fé. Porque muitos viram Jesus pessoalmente, mas não acreditaram que ele era o Filho de Deus. Então, é por isso que a nossa fé é uma fé pós-pascal. A fé é um dom de Deus, mas nós a recebemos por meio da igreja, seja da catequese, dos pais, enfim, é passando de um para o outro, através do nosso testemunho. Então, a partir desta experiência que os apóstolos fizeram, foram amadurecendo na fé, foram vários momentos, Jesus só se manifestou mesmo para os apóstolos, Maria Madalena, para aqueles que eram seus seguidores mesmo, que acompanharam tudo, e a partir desta experiência que eles foram dar testemunho. Então, nós estamos vendo esta semana a perseguição e a morte de Estevão. Então, anteontem a morte de Estevão, que ele evangelizou e estava evangelizando, mas foi morto, perseguido. E a primeira perseguição foi justamente dos judeus, por parte dos judeus. Eles atribuíam que era como se fosse uma seita no meio do judaísmo. Depois que veio a perseguição dos romanos. Mas, a partir da morte de Estevão, então desencadeou uma grande perseguição em Jerusalém. Então, o mal que vem, por isso que a gente sempre tem que olhar o mundo com os olhos da fé. A princípio foi um mal. Eles não podiam evangelizar em Jerusalém. Mas eles saíram. Foram para Samaria, Felipe foi para Samaria, fala que lá as pessoas acolheram. E outros foram para outros lugares. E o evangelho não parou. Ninguém segura a ação do Espírito Santo, a ação de Deus. Ninguém segura. E ali eles foram anunciando e muitos foram acreditando, foram acolhendo, e a igreja que nasce do sangue derramado de Cristo na cruz, por meio da sua ressurreição, Jesus como centro, ao redor dele vai formando esta igreja, esta comunidade. E ele está no centro, ele é o ressuscitado. E a experiência de ontem, então foi já a iniciativa termina em Jerusalém, vai para Samaria, e hoje nós temos esta catequese aqui do Felipe, o diácono, que evangelizou esse etíope e recebeu o batismo. Então esse é o itinerário de uma catequese, daqueles que não têm fé. Primeiro a palavra. A igreja tem a missão de anunciar a palavra, de testemunhar a palavra de Deus. Aqueles que não conhecem Cristo, como que eles vão se despertar para a fé? Por meio da palavra de Deus, por meio da catequese. Tem que ter alguém para anunciar. Então, a voz da igreja. Quando a gente fala igreja aqui, compreende todos nós, né? Os padres, os ministros ordenados, os religiosos, os leigos, nós somos a igreja de Deus. Depois necessita da fé. A fé de quem pede o batismo. Lá no início da igreja eram todos adultos. Aquelas primeiras experiências. Ele manifestou a fé, porque ele estava lendo um trecho do profeta Isaías, que é o servo de Javé, e ele não entendeu. Mas ele era um simpatizante do judaísmo. Então ele já tinha meio caminho andado. Se ele era um simpatizante, já estava aberto à fé. E o diácono Felipe explica a palavra para ele. E aí ele pede o batismo. Então ele foi batizado. E aí outro elemento é a água. Então a palavra, a fé e o elemento água, o símbolo da vida. Então assim é o itinerário daquele que busca Cristo, que não conhece e que faz uma adesão por meio do batismo. Depois ele sai com alegria, com esta vida renovada. Então o tempo pascal é um tempo justamente de recordarmos sempre o nosso batismo, esta vida nova que recebemos, e acima de tudo sermos testemunhas da esperança, da alegria, mas não é aquela alegria externa, né? Aquela alegria que brota de dentro da comunhão com Deus, da esperança, de nossa
certeza que estamos seguindo o Cristo que nos conduz para a eternidade. A vida de Cristo não terminou no sepulcro, mas terminou na glória, na ressurreição. Ele venceu a morte, venceu a vida. Venceu a morte e venceu o pecado, aliás. É a vitória da vida sobre a morte, sobre o pecado. Que Deus então nos dê esta graça de sermos testemunhas, perseverantes, mesmo em meio às tribulações. Que tenhamos o olhar de Deus e, acima de tudo, a nossa fé para percebermos os sinais de Deus hoje no mundo em que vivemos. E assim seja. Amém.